Olá pessoal, tudo bem? Aqui é o professor Gabriel Moimas, da disciplina de Termodinâmica 2. Na aula de hoje a gente vai continuar vendo os conceitos psicométricos, tá? Mas eu vou tentar dar uma resumida, né? Já que a gente não vai conseguir ter aula de hoje, tá? Mas, só para relembrar, vimos na aula passada, né? Que o ar ele é composto por uma mistura de vapor d'água e o ar seco, né? E que a gente pode considerar tanto o ar como o ar seco gás ideal, né? Isso facilita muito nossa vida. Em sequência, vimos que então a gente pode utilizar aquela equação de estado para gás ideal, lá o PV igual a mRT, né? É bem sossegado, tá? Vimos o conceito de temperatura de orvalho, que é o que? A temperatura no qual o vapor d'água começa a se condensar, ou seja, quando a pressão parcial do vapor d'água atinge a pressão de saturação, né? E consequentemente eu obtenho a temperatura de saturação da água para essa pressão de saturação, eu chego na temperatura de orvalho, tá? Logicamente, né? Quanto menor a minha pressão, né, a pressão parcial do vapor d'água, menor vai ser a temperatura de saturação, ou seja, a temperatura de orvalho. Quanto maior for a pressão parcial do vapor d'água, maior vai ser essa temperatura de saturação, tá? Então a gente viu o conceito de ar subsaturado e ar saturado, tá? O ar saturado é quando eu tenho 100% de umidade relativa, ou seja, a pressão do vapor d'água é igual à pressão de saturação da água na mesma temperatura. E o ar subsaturado é quando a pressão do vapor d'água é menor que a pressão de saturação da água, tá? A gente viu o conceito de umidade relativa, né, que é basicamente relaciona a quantidade atual de vapor d'água que eu tenho no ar em relação ao máximo que eu poderia ter, ou seja, se o meu ar tivesse saturado, né, seria o máximo que eu consigo ter presente de vapor d'água no ar, tá? Normalmente eu utilizo essa relação, né, em termos de pressão, porque a pressão eu consigo medir com facilidade. A umidade absoluta, vimos também a relação entre a quantidade de vapor d'água e a quantidade de vapor d'água e a quantidade de ar seco, né? A gente também normalmente não relaciona isso pelas massas, mas sim pelas pressões, tá? Que é essa expressãozinha aqui de baixo que a gente está vendo. Então, por exemplo, se o meu ômega deu, né, 0,1, significa que a cada quilo de ar seco eu vou ter 0,1 kg de vapor d'água, tá? Bom, vimos também como se calcula a entalpia da mistura ar seco e vapor d'água, que é por meio dessa expressãozinha aqui, não podendo esquecer que a temperatura tem que estar em graus Celsius, tá? E vimos que o volume específico, né, ele pode ser estimado pela equação de estado para gás ideal, tá? Finalizando essa parte, nós vimos o conceito de saturação adiabática e temperatura de bulbo úmido, tá? Então eu comentei com vocês que a temperatura de bulbo seco é a temperatura que a gente mede do ambiente, né? Então, por exemplo, vocês medirem essa temperatura que vocês veem aí na previsão do tempo, se a gente pegar um termômetro e medir a temperatura do ar, é a temperatura de bulbo seco. A temperatura de bulbo úmido, pessoal, é o que? É eu pegar esse ar que está aqui no ambiente e fornecer a maior quantidade possível de água para ele de tal forma que ele se torna saturado. Ou seja, eu tenho o máximo de vapor d'água possível para aquela condição de temperatura, né, em que o ar se encontra. Então ele vai sair sempre a 100%, ele vai ser um ar saturado, né? Não se esqueça, ar saturado, 100% de umidade relativa, tá? Isso, pessoal, facilita, né,
faz com que a gente consiga estimar a primeira, a umidade absoluta na entrada, né? Com essa expressão aqui, eu provei isso na aula passada, né? Para isso bastava o quê? Eu saber a temperatura inicial do ar, ou seja, a temperatura de bulbo seco, que seria o T1, a temperatura após ele atingir 100% de umidade, que seria a minha temperatura de bulbo úmido, né? A umidade relativa na saída eu consigo achar sem problemas, né? Porque eu sei que a umidade vai estar a 100%, e com a temperatura e umidade relativa de 100% eu consigo achar o meu ômega 2, e aí, consequentemente, eu consigo achar a umidade absoluta na entrada. Com a temperatura e a umidade absoluta de entrada, eu encontrei o meu estado, né? Não está sossegado. Consigo achar entalpia, consigo achar a umidade relativa e todo o resto, tá? Então não tem problema algum. Isso é possível, né, com alguns instrumentos de medição, como termômetro de bulbo úmido e psicômetro giratório. Psicrômetro, tá? Tá errado aqui, ó. Psicrômetro giratório. Então, pessoal, eu não vou mostrar como eles funcionam, né? Então, sugiro vocês entrarem aqui no YouTube que vai mostrar como é feito, tá? Mas tem dois termômetros, um que mede bulbo seco, que é a temperatura do ar normal, e o outro mede a temperatura de bulbo úmido, ou seja, o ar 100% saturado. Obviamente, né, pessoal, como eu comentei na aula passada, como a água ela evapora, né, para se aderir ao ar, né, ela precisa de um calor, né, e ela retira esse calor do próprio ar. Então a temperatura de bulbo úmido ela sempre vai ser mais baixa que a temperatura de bulbo seco, né. Bom, pessoal, para a gente ter uma noção sobre esses conceitos, eu vou fazer esse exercício 3 aqui rapidamente, tá? Então eu vou copiar ele aqui no OpenBoard e a gente vai fazer para vocês entenderem, tá? Então, pessoal, eu tenho a temperatura de bulbo seco e a temperatura de bulbo úmido de um ar, né? A temperatura de bulbo seco é 25 graus e a de bulbo úmido é 15, né? Ó. Lembra que esse aqui lá na expressão era o meu T2 e esse aqui era o meu T1. A pressão é de 1 atm, ou se a gente lembrar, 101.325 kPa. Então, ele pergunta a umidade absoluta, que é o ômega, né, do ar, a umidade relativa e a entalpia, tá? Bom, pessoal, no final, né, ou seja, lá na saída do psicrômetro, o que nós sabemos? A gente sabe a temperatura e a gente sabe também que ele está saturado, né? Ou seja, eu tenho 100% de umidade relativa, tá? Bom, que a gente, se a gente voltar lá, ó, vamos voltar para ver o que a gente precisaria para achar a umidade absoluta. Lá do ar, né? A gente precisaria dessa expressãozinha aqui, ó. Ó. Vamos lá, ó. O T1 é a temperatura de bulbo seco, nós temos. T2 é temperatura de bulbo úmido, nós temos. O CP do ar é 1,005, né, tabelado. O HLV no estado 2. Isso também é tabelado, né? Ó, ele quer entalpia de vaporização, né? Nas condições 2. Qual a condição final? 15 graus. Aí, pessoal, vocês podem ir lá na tabelinha de termodinâmica 1 lá. Lembra que a gente viu tabelas termodinâmicas. As propriedades da água em função da temperatura, ó. Né, ó. Aqui a gente tem 15 graus
né? O HLV, pessoal, vai ser esse aqui, ó, 2.454. Opa, não é esse aqui não, é o de cima, né? 2.465,93. Então a gente também tem, ó, 2.465,93. A gente também sabe. O que vai faltar eu descobrir, pessoal, para achar a umidade absoluta, o ômega 1? Eu preciso do meu ômega 2. Então, para eu achar o ômega 2, eu preciso explorar essas propriedades aí, tá? Pela saturação, eu já consigo, né? Saturação não, desculpa, pela umidade relativa, eu já consigo achar a pressão, né? Não sei se vocês se recordam, né? Vamos partir para a fórmula final, né? Antes. Como eu acho a umidade relativa? Vou voltar lá na aula 10. Umidade relativa, pessoal, é aquela fórmula lá do 0, meia, meia, alguma coisa aqui, ó. Então eu preciso disso. Eu preciso achar isso aqui. Para isso eu preciso o quê? Da pressão do vapor, tá? Pressão da mistura eu tenho, pressão que eu medi. Como eu acho a pressão do vapor? Pela umidade relativa, não sei se vocês lembram, mas era a pressão do vapor dividido pela pressão do vapor se ele estivesse saturado, né? Como eu estou 100% saturado, eu já sei o quê? Que o meu PV vai ser a pressão de saturação do vapor. Qual que é a pressão de saturação de vapor? É a pressão na temperatura de 15 graus, né? Então, se eu for lá na tabelinha 15 graus, ó, qual que é a pressão? 1,705. Então, ó, essa é a minha pressão, 1,705 kPa. Então, pessoal, veja que eu já consigo achar a minha umidade absoluta lá na saída, né, do meu saturador adiabático psicrômetro. 1,705. E aqui vai ser o que? O PM, que é um atmosférico, menos a pressão do vapor. Vamos pegar aqui uma calculadora, né, pessoal? 1,705 dividido por 101,325 menos 1,705. Isso vezes o que? 0,622. Dá 0,0106. Qual que é a unidade da umidade absoluta? Quilograma de vapor por quilo de ar seco, né? Pronto, pessoal, já consigo isolar o meu ômega 1, né? Ó, só substituir ali naquela expressãozinha ali do saturador adiabático. Se eu isolar o meu ômega 1, vai ser o quê? O ômega 2 menos o meu CP do ar, o HLV na condição final, T1 menos T2. Meu ômega 2 a gente acabou de achar. O CP é 1,05 dividido por 2.465,93. Temperatura na entrada é 25, na saída são 10 graus, né? Então vamos lá. Ômega 1, então vai ficar esse valor, menos 1,005 dividido por 2.465,93. Opa, agora achei um erro aqui, ó. Aqui é 15 graus, né? Não 10. Né? Vezes 10, né? Que vai dar 25 menos 15 dá 10. Isso aqui vai dar uma umidade absoluta de 0,0066, vamos falar. 657, então, quilo de vapor por quilo de ar. É bom a gente sempre verificar se está batendo. Ó, pessoal, veja, faz sentido. Ó, na entrada ele tem que ter menos água do que na saída, né? Porque ele saturou, né?
Faltou mais água ali no final. Então A está feita. Umidade relativa. Para achar a umidade relativa, eu preciso do PV. Como que eu acho o PV? Pela fórmula da umidade absoluta, pessoal. Ó. Aqui, ó. Não era assim, ó? Então basta isolar o PV nessa expressão aqui, ó, né, ó. Vai ficar PM menos PV vezes ômega igual a 0,622 PV. PM ômega é igual. Se eu isolar o PV aqui, né, do outro lado, vai ficar o quê? 0,622 mais o ômega. Então, o meu PV, tô fazendo mais ou menos rápido, tá, pessoal? Vocês podem fazer com mais calma depois, só estou isolando aqui. Pressão da mistura é a pressão atmosférica, né? Ó. O ômega do estado inicial, a gente acabou de achar, 657, dividido por 0,622 mais 0,00657. Então, ó, vamos lá, 101,325 vezes 0,00657 dividido por 0,622 mais 0,00657. Isso aqui vai dar 1,06 aproximadamente, né? Quilopascal. Pronto, com a pressão de vapor eu acho minha umidade absoluta, né? Ou relativa, né? Que é a pressão de vapor dividido pela pressão do vapor se ele estivesse saturado, vezes 100%, né? Para passar para a porcentagem. Pressão do vapor, pessoal, é 1,06. E a pressão de saturação? Aí temos que ver, né, pessoal? Na entrada é 25 graus. Então, seria a pressão de saturação para 25 graus, ou seja, 3,169. Aí, ó, só fazer a conta. Dividido por 3,169 vezes 100. Então, a umidade relativa é o que? De 33,4%. Ok? Então tá feito. Na C, o que ele quer saber? A entalpia. Aí fica simples, né, pessoal? É só fórmula, né? Opa. A gente viu como calcula a entalpia. É aquela expressãozinha bacana, né? Ó, simples. Nem precisa da umidade relativa, né, para chegar nela, ó. Temperatura tem que usar em Celsius. O ômega 0,00657. Opa. Vezes a entalpia, que é 2500,9 mais 1,82 vezes a temperatura em Kelvin, em Celsius, né? Perdão. Então, ó, só fazer aqui, pessoal, vezes 25 mais 0,00657 vezes 2500,9 mais 1,82 vezes 25. Isso aqui vai dar 41,85 kJ por quilograma de ar seco. Tá? Então tá feito, pessoal. O exercício tá feito, tá? Bom,
O que mais que a gente tem de teoria? A carta psicométrica, tá? Vou deixar para vocês verem. No qual eu tenho a temperatura de bulbo seco. Deixa eu pegar aqui o marcador no eixo X. Essa razão de mistura é a umidade absoluta, tá? No eixo Y. Essas linhas aqui, ó, com porcentagem é a umidade relativa. Aqui a gente tem a entalpia, né? E eu tenho umas linhas também, ó, vocês notarem, que passam. As linhas de entalpia são essas aqui, né? Na diagonal, né, pessoal? Tem umas linhas, deixa eu ver se... que elas atravessam de assim, ó. Elas indicam as linhas de volume específico. Então, é possível, pessoal, estimar todas as propriedades de uma vez. Essa é a vantagem. Basta eu saber duas informações, tá? O problema é que tem uma carta dessa para cada pressão diferente, tá? Então, por exemplo, essa carta aqui, ó, ela tem 760 milímetros de mercúrio, tá? A pressão, né? Aproximadamente, ó, a pressão atmosférica, tá? Então, ó, só para vocês entenderem, ó, vamos pegar essa carta, vamos pegar essa aqui, ó, que tá no SI, só para vocês visualizarem. Vamos imaginar, pessoal, ó, esse mesmo problema. 25 graus de temperatura de bulbo seco e 15 graus de temperatura de bulbo úmido. Então vamos lá, ó. Essa é a carta. 25 graus de temperatura de bulbo seco. 20, 25 é essa linha aqui, ó. Tá vendo? Ó as linhas de temperatura de bulbo úmido, ó. Não sei se vocês estão vendo, ó. Mas elas estão aqui, ó. Eu esqueci de falar, mas elas também estão lá. 25, ó. Que é essa pontilhadinha, ó. 20 tá aqui, ó. Não sei se vocês lembram, era 15 a que a gente queria, ó. A linha de 15 tá aqui, ó. Né, ó. Vamos tentar fazer uma reta aqui para vocês entenderem. A linha de 15 é essa aqui, ó. Ela bate com a linha verde aqui, ó, nesse ponto, tudo bem? Né, ó, bem aqui onde eu estou marcando aqui para vocês, ó. Né? Então, para aqui a gente consegue achar o resto, ó. Vamos lá, ó. A umidade absoluta é aqui no eixo Y. Não sei se vocês estão vendo, ó. Vamos aproximar aqui, ó. 2, 2,5, 3, 3,5, 4, 4,5, 5, 5,5, 6, 6,5. Então aqui a umidade absoluta deu 6,5 o quê, ó? Aí tem que olhar a unidade, ó. Gramas de vapor d'água por quilo de ar seco. Então é mesmo, se eu quiser passar para quilo, igual a gente tem que fazer, eu tenho que dividir por 1000. Então 6,5 dividido por 1000 dá isso aqui, ó. De vapor por quilo de ar seco. Tá, ó. Pelos nossos cálculos, ó, deu 0,00657. Ó, deu bem próximo, tá? Então tá batendo. O que mais que ele queria? Umidade relativa, tá, ó. Umidade relativa, pessoal, ó, vamos dar um zoom aqui, ó. Aqui, ó, as porcentagenzinhas. Então, ó, tá entre a linha de 30 e a de 40. Né, ó, tá vendo? Entre a de 30 e a de 40. Então, o que? Aproximadamente uns 33, né? Ó, 33, 32%. A nossa, ó, deu 33,4. Bateu. E a entalpia também dá para fazer a mesma coisa. Ó, as linhas de entalpia. Basta a gente prosseguir, ó.
Aqui, ó, só para vocês entenderem, ó, 41, 42, 44, 46, 48, tá, ó. Então, ó, se a gente perceber, pessoal, tá bem próximo da linha de 42, né? Tá bem próximo da linha de 42. Se a gente prolongar aqui essa reta aqui de 42, vamos pegar essa linha amarela aqui. Tá bem próximo. Então, a nossa entalpia estaria bem próximo do 42 kJ por quilograma. Quanto que deu a nossa? Deu próximo de 42, tá vendo? 41,85. Então, veja que eu consigo fazer a mesma coisa nas cartas psicométricas, tá? O problema é que eu tenho um resultado aproximado, né, pessoal? Né? Eu não consigo ter com tanta precisão como nos cálculos e eu preciso, para cada pressão da mistura, pressão ambiente, eu precisaria de uma carta diferente, tá? Então, pessoal, da parte teórica, para a gente finalizar, é praticamente isso, tá? Para finalizar, né, veríamos o que a gente vê na aula hoje. A gente vai ver aplicações do sistema de condicionamento de ar, tá? Que é interessante a gente estudar, que são as aplicações, né? Mas o que é importante a gente notar é que quando eu aqueço, eu vou para a direita, né? A temperatura de bulbo seco aumenta. Quando eu resfrio, eu vou para a esquerda. Quando eu umidifico, eu vou para cima. E quando eu desumidifico, eu vou para baixo, tá? Além disso, eu posso umidificar e aquecer e desumidificar e resfriar, tá? Mas o que é interessante disso também, pessoal? Vamos voltar lá na carta psicométrica. Eu quero que vocês se atentem a isso, porque é importante para enxergar o que acontece na prática. Tá, ó. Vamos imaginar, pessoal, ó, que eu estou passando, por aqui fica mais fácil. Eu simplesmente pego o ar e desejo resfriar. Então ele entra a 20 graus e eu quero resfriar para 15. Ó, e ele está, por exemplo, vamos fixar aqui uma umidade absoluta, né? Por exemplo, imagina que ele está com 5 gramas, né, por quilograma de ar seco, de umidade absoluta. Ele entra na tubulação a 20 graus e eu quero deixar ele aqui a 15 graus, tá vendo? Passo para 15. O que acontece com o meu sistema em termos de umidade relativa? A umidade relativa, ela aumenta, tá? Por que ela aumenta, professor? Porque a pressão de vapor de saturação, ela cai, tá? Então, se a minha pressão de vapor de saturação cai, né, ó, não sei se vocês lembram, ó, PV sobre PV de saturação, né, ó. Quando eu diminuo a temperatura do ar, esse cara aqui de baixo cai. Se esse cara aqui de baixo cai, o ar continua sendo o mesmo, a porcentagem de vapor do ar. Então, minha umidade relativa, ela sobe. Então, o que acontece, pessoal, quando eu resfrio muito o ar? Ele vai vindo para a direita, para a esquerda aqui, né, pessoal? Até atingir o quê? Meu 100% de umidade relativa, que é essa linha aqui, ó. Aí ele atinge a saturação. Quando ele atinge a saturação, pessoal, o que vai acontecer? O vapor que está no ar começa a se condensar, né? Essa aqui, pessoal, é a linha de temperatura de orvalho, que é 100% de umidade relativa, a temperatura está igual à temperatura de orvalho. Então é isso que acontece no ar-condicionado da casa de vocês, pessoal. Ele vai resfriando o ar até a umidade relativa dele em chegar aqui no 100%.
Chegou no 100%, o vapor d'água que está no ar começa a se condensar, né? Ó. Que é o quê? Aquela aguinha que cai lá fora do ar-condicionado. Ela veio do ar. Começou a se condensar, o que vai acontecer? Estou tirando água do ar. Então a umidade absoluta começa a cair, ó. Tá vendo? A reta vem aqui para a esquerda e para baixo. E por isso que dizem, né? E é uma verdade. Se você deixa o ambiente muito tempo com o ar ligado, vai ficar gelado? Vai. Mas vai deixar o ambiente seco. Tá? E o oposto também é válido, pessoal. Se eu pegar um ambiente e aquecer, a pressão de vapor de saturação sobe. Consequentemente, a tendência da minha umidade relativa é o quê? Cair. Tá? Por isso, né? Então, eu espero que vocês tenham entendido isso, tá? Que é um conceito bem importante, tá? Que vocês podem utilizar muito na prática e entender várias coisas que antes não faziam sentido. Bom, processo de condicionamento de ar, pessoal, como que eu vou analisar? Igual a gente analisava, conservação da massa, só que agora a gente tem dois elementos, o ar e a água, e a lei da termodinâmica, tá? Para o ar, pessoal, eu sempre vou ter uma conservação da massa do ar, porque a quantidade de ar seco não varia. Então, se entrou 100 kg por minuto de ar seco, vai sair 100 kg por minuto de ar seco. Se entrou 50 kg de ar seco por um lado e 50 kg de ar seco pelo outro, vai sair 100. A água, pessoal, ela é um pouco mais complicada da gente analisar. Por quê? Porque ela está atrelada à umidade. Então, o que acontece? Por exemplo, imagina lá numa tubulação que está acontecendo o resfriamento. Eu tenho uma parcela que entra de água e uma parcela de ar que sai, de água que sai, né? Ah, por que não está escrito massa de água? É aquela definição da umidade absoluta, né, pessoal? Então é mais fácil a gente escrever ela em termos de umidade absoluta e massa de ar, ó. Por isso que tá assim, ó. Isso aqui na verdade é a massa de vapor d'água que entra e a massa de vapor d'água que sai. Então o que eu posso ter? Eu posso ter condensação da água ou evaporação. Então esse cara também tem que entrar na jogada. E quando eu aplicar a primeira lei, né? Aí como a massa de vapor d'água ela é muito menor que a massa de ar seco, quando eu multiplico a entalpia somente pela vazão de ar seco, tá? Não preciso colocar a vazão de vapor d'água junto, tá? Se tiver uma parcela de água condensada, né, líquida, eu tenho que considerar aqui também, tá? Mas é basicamente isso que a gente faz para todas as aplicações, tá? Não tem muito segredo, tá? Aqui está aquela parte que eu expliquei, pessoal, que se a temperatura aumenta, a umidade relativa cai, que é o aquecimento puro. Se eu tenho resfriamento puro, a temperatura cai e, consequentemente, a umidade relativa aumenta, tá? Ok? Então, pessoal, vamos fazer alguns exercícios aí para praticar nos próximos vídeos, tá? Até a próxima!